As sementes estão no planeta Terra há muito tempo. Elas surgem pela primeira vez há mais de 350 milhões de anos, na parte final do período Devoniano, era Paleozoica, e conferiram um importante passo evolutivo para o reino vegetal. O grande sucesso da semente como órgão de perpetuação e disseminação das espécies vegetais deve-se, provavelmente, a duas características que, reunidas, formam um elemento fundamental no reino vegetal. São elas a capacidade de distribuir a germinação no tempo a partir do mecanismo de dormência e no espaço, através das suas mais diversas formas de dispersão e deslocamento. Em determinada época, que se supõe ter ocorrido há mais ou menos 10.000 anos, a relação semente, planta, flor, fruto, semente foi compreendida pelo homem, e isso provocou profunda modificação em sua vida. Uma semente semeada no solo dava origem a um novo ciclo e à possibilidade de sua reprodução e multiplicação. O semeador não conta quantas sementes ele espalha. O semeador espalha a semente com a mão direita e espalha largamente. O semeador não está medindo quantas sementes ele espalha. E o vento leva muitas delas. E o semeador canta. Aqui tem uma atividade interior muito harmoniosa com a atividade física. E quando o semeador parte, ele deixa o campo preparado. Isto é, o semeador não vem para explorar o campo, o semeador não vem para desfrutar da agricultura, não vem para comercializar o reino vegetal. Mas o semeador canta e, para ele, o campo nunca está vazio. Então, quando o semeador volta para casa, quando o semeador muda de plano, ou quando o semeador desencarna, ele partirá deixando o campo farto. Ele partirá deixando o campo pronto. E aquele que vier depois dele, encontra o campo pronto, encontra tudo plantado. E assim vai se passando de leva em leva de almas que passam por aqui, o tempo vai se desenvolvendo de forma que tudo seja uma continuidade, que não haja uma interrupção. O trabalhador mais digno de confiança é o encarregado da semeadura. Isto é completamente simbólico. Quando o trabalhador semeia, e quando ele não está preocupado com colheita, ele é o trabalhador de maior confiança. Neste se pode confiar, porque ele está fazendo uma coisa que não é para ele. Na compreensão do mecanismo da dormência, ele impede que as sementes germinem todas ao mesmo tempo, após a maturação, evitando assim a possível destruição da espécie e sua preservação. Isso nos evidencia que as sementes contêm uma inteligência e uma memória para perpetuar a vida diante de situações adversas, caso ocorra alguma calamidade climática após a germinação. Pode-se considerar um mecanismo de preservação pelo qual a semente busca germinar só quando percebe que as condições serão favoráveis para a vida e sua evolução. Isto é, não é só para a germinação, mas também
para as fases subsequentes de crescimento. Nela podemos enxergar, por exemplo, um universo pulsante que, encontrando as condições propícias de temperatura, umidade e recursos orgânicos, desabrocha e realiza plenamente o seu potencial adormecido. Já os mecanismos de dispersão, como preservação natural das sementes, podem ser reconhecidos como os meios pelos quais as espécies do reino vegetal procuram se estabelecer no meio ambiente e propagar-se. Mediante esses recursos, a espécie vegetal transmigra do local em qual se formou e arrisca a vida em outras condições e locais. Essa capacidade de expansão aleatória da germinação no espaço, conferida pelos mecanismos de dispersão, seria o fator fundamental da heterogeneidade da variabilidade genética dos vegetais. Essa heterogeneidade, por sua vez, teria sido o fator mais importante na manutenção, preservação e propagação do reino vegetal sobre o planeta Terra. A presença do reino vegetal como algo vivo, com uma consciência viva, com uma consciência que trabalha diretamente com as energias superiores, com a presença divina na criação, é algo impensável, é algo que, à primeira vista, podemos até rejeitar. O universo gira, o universo vibra todo o tempo, e nós aqui ficamos retidos em conceitos, em preconceitos, informações arqueológicas, de tão mumificadas que estão, e não avançamos na compreensão daquilo que é a presença dos reinos entre nós. E essa presença do reino vegetal como mediador, como elo entre o céu e a terra, é algo que precisamos realmente absorver mais diante de uma informação dessa. As atividades de semear e as atividades de usarmos os produtos genuínos, naturais, isso faz brotar no íntimo do ser humano um profundo sentido de união com a natureza. E é muito importante que aqueles que despertam para essas coisas cuidem disso porque semear, cuidar de sementes, plantar, colher, cuidar das plantas, se alimentar, tudo isto, se é passado por uma outra vibração, isto vai preparando o ambiente. A Terra, na verdade, é um grande ser vivo. A Terra, na verdade, é uma grande consciência. E como grande consciência, era toda permeada, ela é permeada de correntes de energia, ela é permeada de correntes de vida. Então, quando uma semente é colocada no solo, ela rapidamente ela emerge, ela projeta suas raízes para o solo e para o ar ela começa a se desdobrar em direção assim à luz. Na verdade, isso não se dá apenas por um movimento biológico, como nós aprendemos na escola, mas a terra, quando uma semente é colocada, as correntes de vida, as correntes de energia que fluem por esse organismo, elas começam a penetrar pelas sementes, e essa seiva vital que permeia o corpo da terra, ela sobe pelas sementes, e aí as sementes começam então a manifestar sua vida.
Nas sementes, a germinação é um processo biológico que gera energia. A energia utilizada na germinação é proveniente da degradação de substâncias de reservas da própria semente. Uma vez colocada em condições favoráveis de temperatura e na presença de oxigênio, água e luz, a semente iniciará um novo ciclo. Ela germinará. Mas a água é um elemento vivo, ela é portadora de fluxos vitais, é portadora de códigos vitais que adentram a semente e desdobram dentro da semente aquilo que é a vida que nela está como que adormecida. Essas correntes vitais representadas pela água, elas levam consigo as correntes minerais, e essas correntes minerais formam então uma seiva que essa seiva então vai impulsionar o desenvolvimento posterior da semente. Quando essa seiva, esse elemento líquido do solo, esse elemento vivo, esse fluxo vital, essas correntes etéricas, essas correntes criadoras, ascendem agora na planta, na semente, elas então despertam na semente a vida que nela está adormecida dentro da semente. Observamos neste ato e neste processo de metabolismo uma quantidade de calor e de energia pressionando na matéria, um moldar invisível das mãos do Criador, dando início à renovação e à expansão da vida. Não basta que a gente saiba como plantar, como tratar, como colher. Isso nós devemos saber basicamente. Mas além disto, cada vez que nós vamos nos aproximar desse trabalho, com cada planta que nós vamos tratar, com cada semente que nós formos nos relacionar, enfim, cada plantio que nós formos fazer, nós temos que ter a intuição presente, porque ali pode estar um processo novo começando e nós estaremos colaborando com este reino todo, não só quando produzimos coisas para colher, mas principalmente quando estamos colaborando no desenvolvimento daquela espécie, daquela semente, daquela planta, enfim, do exemplar daquele reino que está aos nossos cuidados. Quando uma planta, uma árvore cresce, na verdade ali está havendo um intercâmbio incessante, vivo e dinâmico entre o universo e a Terra, porque as plantas absorvem essas correntes criadoras das fontes, criadoras universais, essas correntes criadoras, então agora elas fazem o seu trabalho dentro do vegetal, e o vegetal, pelo seu crescimento, pela sua expansão, pela sua evolução, pela sua manifestação, eles também agora, com a sua energia, eles devolvem ao cosmos aquilo que seria a resposta que a Terra está dando àquele estímulo. Ou seja, é um diálogo contínuo entre o reino vegetal e o reino e as fontes criadoras universais. Ali a planta produz um calor, quando esse calor é enviado para o céu, ele contata esse nível onde existem os arquétipos que criam o reino vegetal. E esses códigos lumínicos, dos arquétipos vegetais,
eles entram no corpo da planta e circulando, num certo momento da formação das sementes, esses códigos se projetam para dentro da semente. Então, nesse movimento de energias, é que a semente agora torna apta para poder reproduzir um novo ser. O que uma semente emite corresponde ao que emitimos quando estamos orando. Na semente, o reino vegetal aspira por germinar, por se desenvolver, por crescer. E na oração, nós aspiramos a nos elevar, nós aspiramos a mudar de nível. Então, tem uma correspondência. Embora na semente seja própria do reino vegetal e aqui na oração seja própria do reino humano. Em hebraico antigo, a palavra zera, traduzido geralmente por descendência, ela também é utilizada para falar de sementes, das plantas e da semente que origina a vida humana e animal, de toda a vida, pois toda a semente contém em si o propósito divino, como um legado da criação.